Poema da Gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda beleza, olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar, os que vivem atormentados na afásia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que me fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, auréola firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por ilusões doutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão do poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor,
a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou o teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecido. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Mais uma vez aqui, graças a Deus, contando com as bênçãos da espiritualidade amiga, para que a gente tenha uma tarde proveitosa, não só nós, os encarnados, como as centenas de milhares de desencarnados que visitam esta casa todos os dias. Que todos sejam bem-vindos e que Deus esteja conosco. Gente, boa tarde. Nós estendemos os cumprimentos aos amigos internautas, que nós desconhecemos até onde eles se encontram, mas a gente sabe que eles estão espalhados aí por esse mundo de Deus. Nós damos as boas-vindas também a tantos espíritos, como já foi dito, que vieram aqui nesta tarde, na busca de um consolo, de uma orientação, e muitas vezes eles vêm também para orientar. Nós pedimos licença a Jesus, aos espíritos que coordenam a atividade desse ambiente, para que juntos possamos realizar aquilo que a providência divina programou. Que esse momento sirva para nos lembrar dos compromissos que assumimos enquanto estávamos do outro lado, se assim eu posso dizer. Quando nos comprometemos conosco mesmo, de resgatarmos débitos e de potencializarmos virtudes. Que hoje sirva de estímulo para essa nossa retomada ou permanência no caminho do bem. Na terra estás em reparo, a ordem do universo, retornar para recompor a lei da justiça e do amor. Corrija-te agora, ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes. Tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade, compaixão.
tranquila retidão será o seu passaporte para uma nova morada. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade e compaixão. Consciência tranquila, retidão será o seu passaporte para uma nova morada. Essa canção é um convite à retomada de consciência da nossa parte. Que nós nos lembremos mais uma vez dos compromissos que assumimos, para que a gente não se afaste deles. Ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Hoje eu me deparei com uma matéria na internet da Organização Mundial da Saúde, dizendo que nós estamos morrendo muito mal. E isso porque eles não avaliaram do ponto de vista espiritual. É uma avaliação meramente física. Imaginem espiritualmente como nós estamos chegando do lado de lá. Essa canção fala desse compromisso. Não dá mais para mantermos comprometidos com o sofrimento. É um tempo de libertação. E só o amor é capaz de nos libertar. Portanto, o tempo é de amar. Que a gente se lembre disso. Nossos amigos espirituais, eles sonham com a chegada desses tempos. Um tempo em que o nosso compromisso, ele é somente com o amor. Nós tivemos a curiosidade de entrar no Google e jogar essa palavra como fonte de pesquisa. E a primeira coisa que aparece são corações. A gente já começou a perceber que do ponto de vista humano, o amor está relacionado ao coração, que normalmente nós consideramos o berço dos sentimentos. Mas é impressionante como, em nome do amor, nós denominamos coisas, nós denominamos pessoas, nós chamamos muita coisa de amor. Um erro, de certa forma, até grave da nossa parte. Porque o amor não é coisa. O amor não é objeto. De acordo com os amigos espirituais que nos ofereceram um conceito em um grupo mediúnico, eles disseram que amor é um sentimento. Mas não é um sentimento qualquer. É um sentimento elevado a Deus. E eles concluíram essa equação dizendo que a base dela é a gratidão. Nós ficamos um pouco em dúvida quando a gratidão aparece como base, porque a base da equação ela divide. E nós ficamos com aquela primeira impressão de que a gratidão estava dividindo o amor. E na matemática da ciência, o que divide diminui. E os amigos espirituais, Evandro, vieram nos explicar o seguinte, que na matemática da ciência, a divisão diminui. Na matemática da vida, a divisão multiplica. Então que quando nós, por meio da gratidão, dividimos o amor, significa que nós o compartilhamos e automaticamente ele se multiplica. A gratidão se mostra a base dessa equação amorosa. E eles disseram mais, que aqueles que têm atitudes de ingratidão, ou seja, os ingratos, eles são cegos. E é uma deficiência que necessita de terapia, quando possível. E disseram mais ainda, só os gratos têm a condição de amar. Os ingratos, eles até que tentam,
Eles imaginam experimentar o amor, mas eles não experimentam, porque o egoísmo ainda permanece no coração. Correm atrás da felicidade, mas não alcançam. Se perdem nos personalismos e nos egoísmos. Basta que nós nos lembremos da passagem dos 10 leprosos que foram curados pelo Cristo, em que a história nos apresenta apenas um retorno para agradecer. Os demais continuaram com a cegueira espiritual, obtiveram a cura da cegueira física, mas o mais importante, que era o rompimento da cegueira do espírito, apenas um deles conseguiu. É preciso que nós exercitemos a gratidão. Dizem os amigos espirituais que a gratidão é o amor materializado. Ser grato é reconhecer o amor em tudo, e poeticamente eles disseram que a gratidão é a estrada para o sol. O sol é o amor. A gratidão é o caminho para o amor. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez um alme quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez um mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Quando nós iniciamos a construção desse tema, os amigos espirituais pediram para a gente seguir uma base de Kardec, associando a ciência a toda argumentação, sem deixar de lado
o campo espiritual que a gratidão proporciona. Então eu gostaria de te convidar a participar conosco dessa linha de raciocínio que, de certa forma, ela é muito óbvia, muito simples e, ao mesmo tempo, extremamente profunda. Eu gostaria que você imaginasse que a sua mente, ela é uma grande indústria, e na verdade é. E que essa indústria, ela não para por um segundo, ela está o tempo todo produzindo. Ela é recheada de departamentos, de áreas, das mais diferentes possíveis. Cada pensamento que nós elaboramos é um produto que sai da nossa indústria. Cada palavra, cada sentimento e cada atitude representam os produtos produzidos na indústria mental de cada um de nós. Aqui, nós já começamos a ter a coragem de olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: que tipo de produção nós estamos oferecendo para o universo? Que tipos de pensamentos e sentimentos estão sendo produzidos na nossa mente? Tem que ter coragem para responder essa pergunta. Estamos produzindo felicidade? Ou estamos produzindo sofrimento? Quando nós geramos um pensamento positivo, isso causa em nós uma sensação de bem-estar. Ou seja, nesse caso, a nossa indústria está produzindo felicidade. E o contrário também é verdadeiro. Nós chegamos a uma ciência que é relativamente nova, chamada epigenética. Está ligada à biologia e ela vem nos mostrar que nós herdamos dos nossos antepassados, que muitas vezes somos nós mesmos, que pode ser que nós sejamos a reencarnação daquele que nós chamamos de bisavô, tetravô e assim por diante. Nós herdamos muito mais do que a biologia consegue perceber. Nós herdamos muito mais do que aquilo que aparece nos nossos exames de DNA, para aqueles que tiveram a oportunidade de realizar ou têm à disposição. E eles descobriram também que o meio em que nós nos encontramos muitas vezes controla as nossas atividades genéticas. Descobriram mais ainda que tudo é uma questão de interpretação. A nossa vida está baseada muito mais na forma com que nós percebemos as situações e as reações das pessoas e as nossas, do que diretamente as situações ou as pessoas ou ao ambiente em si. Observem que nós vamos criando uma linha de raciocínio para compreendermos a importância da gratidão na nossa vida. Então a epigenética está descobrindo que o ambiente exerce uma influência muito grande nas nossas células e, consequentemente, no nosso organismo. Muito bem. Como é que isso acontece? Por meio daquilo que nós chamamos de hábito. E aqui eu trouxe uma imagem bem sugestiva para que a gente possa criar as imagens mentais na nossa mente, para facilitar a nossa compreensão. Considerando os hábitos como estradas dentro dessa nossa indústria mental. Para quem lembra do guia 4 rodas que existia antes de chegar à internet com o Google, deve entender mais ou menos o que é a nossa mente do ponto de vista das estradas que existem aqui. Aqui dentro tem muito mais caminhos do que naquele guia 4 rodas que nós utilizávamos antigamente como referência para nos deslocarmos num local desconhecido. Então essa nossa mente, ela é recheada de hábitos. E a gente tem descobrido que um dos piores hábitos que nós alimentamos na atualidade é o hábito da insatisfação, o hábito de reclamar. Uma das formas interessantes de entender o que é entendendo o que não é. Pelo contraste, a gente chega aos conceitos. Entender o claro pelo escuro, o doce pelo amargo, a gratidão pela insatisfação, pelo hábito de reclamar. Lembra da fórmula da gratidão? É o amor, é um sentimento elevado a Deus e a base é a gratidão.
Essa é uma fórmula que representa o amor. Enquanto nós recebemos essa fórmula num grupo mediúnico aqui em Brasília, um amigo nosso no interior de Goiás, também num grupo mediúnico, recebeu uma fórmula um pouco diferente. Ele recebeu lá a fórmula da insatisfação. E o amigo espiritual que se comunicou com ele disse o seguinte: a insatisfação é o egoísmo elevado ao infinito. Quantos de nós estamos colocando em prática no nosso dia a dia essa fórmula? Reclamar está se tornando algo tão comum que parece que enraizou dentro de nós. A gente, ao cumprimentar as pessoas, a gente já reclama. E aí, como é que tá? Nossa, tá quente, né? Aí se o clima refresca um pouco, você fala, nossa, esfriou. Não há atitude de reclamação. Fazemos campeonato, eu chamo campeonato de sofrência. É impressionante. Alguém vem reclamar de alguma coisa com a gente quer sempre sofrer um pouco mais do que o outro. Dia desse eu presenciei uma cena, alguém disse assim: nossa, fui no médico, fiz uns exames lá, eu descobri que eu estou com uma úlcera. Aí o outro olhou e falou assim: a sua sangra? Gente, é triste, mas é realidade. É preciso que nós enfrentemos a nós mesmos na busca de renovarmos essa nossa forma de encararmos a nossa própria vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado,
Você se considera uma pessoa que se renova constantemente? Ou você é capaz de assumir que tem se mantido estacionado na vida? Sentado à beira do caminho, como Bartimeu, na entrada ou saída de Jericó. Eu descobri um teste simples que pode te ajudar a responder essa pergunta. E automaticamente o teste vale para nós também, tá, gente? É uma pergunta só que você responde e você já identifica automaticamente o seu nível de renovação ou não. Preparados? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Vou repetir. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Você está entendendo? A competência que nós temos da repetição de hábitos sem fazer algo diferente, é impossível que haja renovação. E muitas vezes a repetição está na insatisfação, na reclamação. E os impactos dessa negatividade são muito drásticos na nossa vida. Nós resolvemos levantar três níveis desses impactos. O primeiro é o nível psicológico, o segundo é o nível bioquímico e o terceiro é o nível quântico. Nós não somos especialistas de nenhuma dessas áreas, mas temos amigos que nos orientam e nos dão os caminhos para poder chegar aqui com responsabilidade, com muita simplicidade e humildade, mas fazer essas abordagens. O primeiro ponto é o psicológico. Quando nós nos queixamos, nós direcionamos uma energia. O nosso pensamento é energia, nós já aprendemos isso. Ou seja, nós reclamamos ou de algo ou de alguém. O nosso foco passa ou para esse objeto, para essa situação, para esse ambiente, ou para essa pessoa. Ou seja, a justificativa da nossa reclamação. Isso faz com que nós mantenhamos conectados ou com as situações ou com as pessoas. Psicologicamente há uma ligação. Essa imagem do ímã aqui, ela não é à toa, porque nós atraímos. E atraímos e nos ligamos exatamente àquilo que nós estamos insatisfeitos. Parece contraditório, e é. A nível bioquímico, quando nós reclamamos, o nosso cérebro produz uma substância que está diretamente ligada ao estresse, que é conhecida como cortisol. Essa substância é descarregada na nossa corrente sanguínea, o sangue circula pelo corpo todo, as nossas células são receptoras e o cortisol vai passando e elas vão assimilando. E isso causa o que os cientistas dizem como uma ruptura na camada que reveste os nossos vasos sanguíneos. E aí, o nosso organismo deixa de produzir um óxido chamado óxido nítrico, que é o responsável pelo nosso relaxamento. Você já viu alguém estressado conseguir se manter relaxado? Não, porque o cortisol que está na corrente sanguínea desse companheiro ou dessa companheira não permite que ele atinja essa situação de relaxamento. Ou seja, nós estamos fazendo conosco o que o nosso pior inimigo não faria. Um outro aspecto é aquele que os psicólogos chamam de luta ou fuga. Quando nós estamos estressados, reclamamos, jogamos cortisol no sangue, estressamos. Ou a gente quer ir para os tapas, para o enfrentamento, ou a gente se esconde. Muitas vezes nós caminhamos por um caminho da depressão, da distimia. Nós queremos fugir de tudo e de todos. Falta de gratidão e o hábito da reclamação. Quando nós reclamamos, além do organismo produzir o cortisol, ele diminui a produção dessas duas substâncias conhecidas como dopamina e serotonina. E aí, nós entramos naqueles quadros de apatia,
de moleza. Você não tem vontade para nada. E aí é um pezinho para caminharmos para a depressão. Isso do ponto de vista bioquímico. Do ponto de vista quântico, eles dizem que um dos princípios que regem a física quântica é o princípio chamado princípio do observador. A forma como nós observamos a realidade implica na forma como nós reagimos a essa realidade. Quando nós estamos reclamando, a gente elimina o princípio do observador. A gente não consegue perceber adequadamente o ambiente em que nós nos encontramos. Por isso que alguém com muita raiva, Bianca, muitas vezes ela fala assim, eu nem sei o que eu fiz, eu nem lembro, assim, eu não estou nem conseguindo ver nada aqui na minha frente. Porque a física quântica explica isso. E quantos de nós temos essa visão negativa do mundo? E aí o nosso organismo vai encontrando uma forma de justificar essa nossa insatisfação. Ou seja, a minha mente começa a criar uma desculpa para que eu tenha razão de estar insatisfeito e eu vou entrando naquele ciclo ruim, a cada dia piorando, anulando o princípio do observador. E quando nós fazemos isso, a nossa vida se perde, porque nós nos desapropriamos do poder de mudar a nossa realidade. Quem não consegue perceber a vida como ela é, como é que você vai mudar a sua vida sem perceber? Impossível. Primeiro passo, gente, aceitação. É preciso aceitarmos a realidade para que a gente tenha condição de intervir nessa realidade positivamente. Aceitar não significa se entregar ao vitimismo, ao coitadismo. Muito pelo contrário, aceitação é aquilo que Chico Xavier denominava de resignação. Uma paciência operante, ativa. A aceitação de que há coisas que nós não temos o potencial de modificação, mas há outras que estão a nosso alcance. Entrega para Deus aquilo que não pertence a você, mas assuma a responsabilidade do que depende de você. Lembra de Jesus? Ei, Bianca, você vai cantar aqui, porque aquela moça ali com 15 minutos desse danado ligado aí, a voz dela some. Você que sabe. Eu não vou cantar, eu já estou avisando aí agora. Os amigos espirituais nos lembraram, quando nós estávamos trabalhando isso aqui, o seguinte: lembra de Jesus agonizando na cruz, já deixando aquele corpo material e retornando em espírito para a pátria original. Você tem alguma anotação em algum lugar de que Jesus reclamou naquele momento? Nenhuma reclamação. Depois de perceber que o fato estava consumado, o fato da crucificação que eu estou me referindo, ele levanta os olhos aos céus e diz o seguinte: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é confiança. Isso é aceitação. Essa canção agora nos ajuda a entendermos o que é aceitação na nossa vida. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, se fiel a ti mesmo. Segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se
te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita tua vida. Eu imagino, e a minha imaginação está baseada na parecência que nós temos uns com os outros, na semelhança de que a sua consciência está te convidando a aceitar alguma coisa. Algo que às vezes está aí por 10, 15, 20, 30, 40 anos, prendendo a sua consciência. Se porventura isso estiver acontecendo agora, dê ouvidos à voz da consciência, porque ela não falha. É preciso que nós coloquemos as nossas células para trabalharem a nosso favor. Nós não podemos nos tornar os nossos piores inimigos. E muitas vezes, inconscientemente, é o que nós estamos fazendo. Relembrando que para transformarmos o que está externo a nós, é preciso que primeiramente haja uma transformação íntima. Essa imagem aqui ela é bastante sugestiva. Eu não sei se todos estão conseguindo visualizá-la, né, com nitidez, mas essa é a atitude que nós devemos ter no nosso dia a dia. Aceitar significa esse reconhecimento de que nós ainda trazemos dentro de nós pensamentos e sentimentos que precisam ser modificados. Enquanto não fizermos essa mudança, dificilmente as nossas células trabalharão a nosso favor. Outra descoberta da epigenética é que todos nós portamos uma certa predisposição biológica para o negativo. Uma predisposição para prestar atenção naquilo que não está funcionando. Uma predisposição para focar naquilo que é perigoso.
Essa imagem não está aqui à toa. É porque eles descobriram que essa é uma herança que nós trazemos da época que nós ainda vivíamos lá nas cavernas. Seja aqui nesse planeta, enquanto na era dos mundos primitivos, sejam em outros orbes adequados a esse nível evolutivo que nós nos encontrávamos. Ou seja, uma herança de antepassados nossos. Nós reagimos negativamente. Nós temos um medo. Gente, a indústria do futuro, a que dá mais lucro hoje, é a indústria da segurança. Porque nós temos medo em função dessa reação que nós aprendemos a ter. Porque naquela época era necessária essa reação. Era uma questão de sobrevivência das espécies. Ou nós estávamos alerta o tempo todo aos perigos, ou dificilmente nós sobreviveríamos. O problema é que os tempos passaram. A idade da pedra ficou para trás. O problema é que as pedras não acabaram, né? E aí, na atualidade, nós usamos as mesmas reações daquela época para resolver as coisas agora. Nós agimos como os nossos ancestrais agiam. Naquela época, era uma atitude muito funcional. Mas hoje, essa reação amedrontada, ela é totalmente disfuncional. E a reclamação é uma das peças-chave que nos levam a reagir assim. E isso impede que nós tenhamos uma vida feliz. Por isso que a gente está sofrendo tanto. A gratidão se apresenta exatamente como a vacina, como o antídoto para essa problemática. É aqui que entra a gratidão. No momento em que nós começamos a exercitar a gratidão com eficiência, isso provoca uma mudança drástica no nosso padrão cerebral. Vocês perceberam que eu já usei a palavra exercício várias vezes? Exercício da gratidão. Gratidão é um hábito. Hábito é um aprendizado. O aprendizado, para que ele se sustente, ele precisa ser treinado, ele precisa ser exercitado. Quantos momentos por dia você tem exercitado o músculo da gratidão? Quem aí sabe andar de bicicleta, você deve lembrar que você deve ter aprendido a andar de bicicleta foi pedalando, não foi? Não tem como aprender só na teoria. Você aprende a nadar nadando. Não adianta eu te mostrar uns livros e te apresentar alguns slides aqui, e depois você que não sabe entrar dentro de uma piscina, você vai morrer afogado. Como é que você vai desenvolver o músculo da gratidão sem exercício? Quantos momentos por dia você está dedicando para agradecer pelo seu lar, pela sua família, pela natureza, né? Olha os pássaros aí nos presenteando com a presença deles. Eles consideram que eles são donos desse ambiente aqui, nós que somos os intrusos aqui, não é assim? Quanto tempo você usa do seu dia para agradecer pelos seus amigos, pelo alimento, pelo oxigênio, pela luz, pela chuva, pelo amigo que te abraça, que te ampara, pelos filhos, pela saúde e assim por diante. É preciso entender, gente, que há uma estratégia para manter o medo. E nós somos bombardeados o tempo inteiro com uma quantidade infinita de informações. Estamos num ponto que nós estamos doentes com essa questão dos celulares, dos computadores, das redes sociais. Porque a gente fica com a impressão que nós estamos perdendo o tempo inteiro. Que se eu não olhar aquilo ali, eu estou perdendo alguma coisa, tem alguma coisa passando, porque é um bombardeio de informações. E o nosso cérebro já veio preparado para isso. Há uma área do nosso cérebro chamada Sistema de Ativação Reticular. Eu gostaria que você não fizesse muito esforço para guardar esses nomes, não. É simplesmente para você entender a importância da gratidão na nossa vida. Esse sistema
de forma assim bem superficial, mas que dê entendimento, ele é responsável tanto por filtrar quanto por priorizar essa carga infinita de informações que chegam para nós o tempo inteiro. Então entenda que o sistema de ativação reticular, ele filtra isso, porque não cabe tudo aqui, você não consegue armazenar tudo que vem, então você tem que filtrar. Depois que você filtra, você vai selecionar aquilo que te serve daquilo que você considera que não te serve. Pela carinha de vocês aqui, eu sei que muita gente viveu esse tempo aqui, ó. Eu lembro da mamãe chegar em casa, abrir o pacotinho de feijão, colocar dentro de uma peneira em cima da mesa e catar feijão. Porque naquela época o feijão vinha com tanta impureza, vinha com pedra, vinha com carrapicho, vinha tanta coisa que não era comestível, que era preciso fazer uma separação. A mesma coisa ocorre com esse turbilhão de informações que estão sendo disponibilizadas nesse universo que nós temos acesso. E é esse sistema de ativação reticular que faz esse serviço. Os cientistas o apelidaram de Google neural. O que é o Google? É um buscador, né? Você manda ele buscar, ele busca, separa, filtra, ele faz tudo isso de acordo com o seu comando. Mas só que tem alguém do lado de lá, que a gente não conhece, que está interferindo nessas escolhas do Google real. A mesma forma acontece com o nosso Google neural. A minha pergunta aqui é a seguinte: como é que o seu Google neural está calibrado? Sabe que jeito que ele está calibrado? Do mesmo jeito que estava calibrado aquele povo das cavernas. Do mesmo jeitinho. Para focar aquilo que não está funcionando, para focar aquilo que é perigoso, para focar a reclamação. E quando nós fazemos isso, nós não conseguimos trazer para nós o que é positivo. Imagine Jesus, que para nos acessar, Ele nos cultiva as almas no silêncio dos nossos pensamentos. Como que essa espiritualidade amiga consegue acessar a nossa mente se o nosso Google neural está focado naquilo que é perigoso, naquilo que não serve, naquilo que nos agride? De vez em quando é bom parar. Aqui numa casa de oração dessa, praticamente nós somos forçados a essa parada. Parar para silenciarmos intimamente, deixarmos a reclamação de lado, deixarmos de produzir cortisol, começarmos a produzir um pouco mais de serotonina e dopamina, para poder receber a influência desse mundo invisível que quer o nosso bem, para poder aceitar o convite do Cristo, que se colocou como um amigo nosso e está à nossa disposição, para de vez em quando nos visualizarmos como se Ele estivesse sentado do nosso lado, nos aconselhando naquilo que nos angustia. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu
posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Sinceramente, será que o nosso Google neural ele está calibrado para sintonizar com Jesus? E você pode até pensar assim: nossa, mas Jesus está tão distante. Isso não é a realidade. Ele está mais próximo de nós do que muitos daqueles que fisicamente estão do nosso lado. São 18 horas agora. A partir desse momento, só como lembrete, né, Jackson? Nós estamos aqui entrando no momento do Grupo Fenelon. E a gente fica muito feliz, né, por essa oportunidade que vocês nos oferecem de vir até aqui para falar e cantar aquilo que nós estamos precisando escutar. Dando sequência nesse assunto sobre a gratidão, gente, é preciso calibrar essa nossa mente. É preciso trocar a lente que já está ultrapassada e dificultando a nossa visão. É preciso substituir a forma que nós estamos olhando para as coisas. Não dá mais para usar a mesma lente que nós utilizávamos na época das cavernas. É preciso ter coragem para fazer isso. Muitos de nós estamos totalmente cegos em função das lentes em que nós estamos utilizando. Quando nós falamos de calibragem, nós nos lembramos que existe um órgão aqui no Brasil chamado Inmetro. Ele é responsável por criar as normas, por certificações e por fazer exatamente essa calibração, essa calibragem. Toda balança ela tem que ter uma calibragem do Inmetro. E ele vai lá fazer uma vistoria. A nossa consciência é o Inmetro que nós temos dentro de nós, que foi concedido pela providência divina. Então nós não precisamos ir lá fora buscar nenhum parâmetro de como nós temos que agir ou reagir. Nós já temos aqui dentro da nossa consciência. Só que é preciso essa coragem.
E o exercício da gratidão, ele tem esse potencial de reconfigurar essa parte do nosso cérebro. Aí você pode me perguntar assim: Alex, o que eu ganho com isso? Primeiro é simplesmente você fazer uma matemática aí do que você está perdendo. Porque quando nós perdemos, nós deixamos de ganhar. E eu te garanto que psicologicamente, o ato de agradecer, esse ato de apreciação, ele gera um sentimento que é chamado de auto-amor. Eu começo a gostar mais de mim. Nós estamos percebendo um momento aí em que as pessoas têm reclamado demais, principalmente dos nossos políticos. Eu estava pensando em casa hoje de manhã, nós dois realizando o culto no lar, saiu uma mensagem falando desse assunto, de como nós olhamos para os outros, que a gente tem que ser um pouco mais fraterno. Eu pensando, no dia a dia eu não estou feliz comigo, no dia a dia eu não consigo satisfazer com as minhas próprias ações e reações. Aí eu quero cobrar isso dos outros. Eu quero cobrar uma perfeição do outro que eu ainda não estou conseguindo fazer. Quando eu agradeço, eu transformo totalmente essa minha realidade. Eu produzo intimamente uma energia fantástica. Eu fico mais motivado. Eu consigo manter o foco naquilo que precisa. Bioquimicamente, lembra do cortisol? Bioquimicamente, há uma liberação de neurotransmissores que cria uma química que os cientistas estão chamando de química da felicidade. Se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, assim, quem quer ser feliz? Eu duvido se alguém ia baixar uma assim, eu quero ser triste mesmo, eu quero sofrer. Ninguém nasceu para isso. Mas a segunda pergunta é a seguinte: o que é ser feliz? E aí a gente tem dificuldades. Agradecer libera a química da felicidade no nosso organismo, gente. Nós vamos aumentar a quantidade de dopamina e serotonina no nosso organismo. Eu queria só contar para vocês aqui, eu corro o risco de não ser chamado mais para vir aqui, mas eu vou contar, porque isso aí é uma informação importante. Nós estávamos num evento esses dias, uma moça levantou a mão e falou assim: Ti, a gente compra dopamina ou serotonina aí na farmácia? Porque os cientistas estão espertos, né? Já estão conseguindo produzir umas químicas aí, né? Mas uns amigos nossos mais entendidos disseram que ainda não tem com confiança, não. Isso precisa ser produzido intimamente. E tem 3 coisas que produzem isso aqui. As principais. Primeiro é a arte. Cantar, dançar, fazer teatro, pintar, sabe? Mas assim, com energia mesmo, com vibração, conectado com aquilo que você está fazendo. Segunda coisa, exercício físico. Caminhada, musculação. A dança já faz as 2 coisas, né? A arte e a movimentação física. Terceiro, sexo. Aí eu disse para as pessoas, como tem coisa que a gente não está fazendo, vamos caminhar. Vamos fazer exercício, que é coisa simples, não gasta 13º, não precisa fazer empréstimo. Outra coisa que a gratidão faz bioquimicamente, gente, ela distribui na nossa corrente sanguínea uma molécula, se assim eu posso dizer, chamada oxitocina, ou ocitocina, que é conhecida vulgarmente como a molécula do amor. Uma senhora se apresentou a nós dia desses dizendo que ela trabalha com esses partos assistidos há décadas, e nos estudos eles aprenderam o seguinte, que logo naquele momento do parto, a mulher há uma descarga de oxitocina no seu organismo violenta, e ela usou a seguinte expressão: o espírito que está chegando ali, aquele reencarnante, ele recebe um verdadeiro banho de amor. Você está entendendo o potencial da gratidão? Então é preciso que a gente se utilize dessa nossa indústria mental para fabricar pensamento de gratidão. Nós vamos sentir mais motivados, nós vamos nos afastar desses sentimentos de angústia, dessas depressões,
nós vamos adoecer menos, nós vamos ter mais energia para fazer tudo o que a vida nos pede para fazer. Os nossos pensamentos vão estar muito mais ligados a essa espiritualidade maior, a essa vida que não cessa e que não tem limite e que é do bem. Nós vamos eliminar esses sofrimentos da nossa vida. Nós não temos compromisso com sofrimento, gente. Aonde se assinou um contrato dizendo que você tem que sofrer aqui nesse mundo, que a sua vida tem que ser triste, que a sua vida tem que ser decepcionante? Ninguém merece patrocinar o próprio fracasso. É preciso sair desse ciclo vicioso e entrar num ciclo virtuoso, e a gratidão tem esse poder. E a ciência está comprovando isso, que conforme nós vamos repetindo hábitos, nós vamos criando caminhos neurais, trilhas dentro do nosso cérebro. E aquelas trilhas pelas quais nós passamos mais, diferente das estradas nossas aqui, do mundo material, que quando você caminha numa estrada, ela vai desgastando. As estradas que nós temos dentro do cérebro, chamadas de hábitos, quanto mais a gente caminha por elas, mais elas se fortalecem. Se nós estamos fortalecendo caminhos de reclamação, dá para perceber qual será o nosso destino. Então esse é o compromisso, colocar as células a nosso favor. E o asfalto, olha a comparação, não sei nem de onde que eu tirei isso aqui não. O asfalto dessas nossas trilhas, dessas estradas mentais aqui, que mais nos favorece, chama amor. E todos nós temos dentro de nós um estoque inesgotável dessa matéria-prima. Porque há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós, de sobra. Vamos aprender a cantar essa música? Vamos fazer um treino aqui, tá, Alex? Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu posso sentir. Vamos treinar? Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu posso sentir. Agora vai. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu posso sentir. Igual agora. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, Deus está aqui. Agora aprender esse pedacinho agora. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e amará. Deus com amor sempre te olhou. Comigo agora, vamos. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu posso sentir. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, Deus está aqui. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e amará. Deus com amor sempre te olhou. Solta a voz. Amor em mim, amor
vocês agora. Ah. Todo mundo? Amor em mim, amor em ti, amor em nós, Deus está aqui. Muito bem. Foram aprovados. Gente, olha só. Informação recebida também no grupo mediúnico, quando nós estávamos preparando esse tema aqui. Eles disseram que nos mundos mais elevados, onde o amor impera, os momentos mais felizes são os momentos em que aqueles espíritos que já chegaram lá, eles se dedicam ao planejamento dos resgates de almas que ainda se encontram perdidas, como nós. E eles disseram que para eles é uma felicidade indescritível quando as caravanas partem para fazer o bem. Mais felizes ainda eles ficam quando essas caravanas retornam e que os resultados são apresentados, quando eles conseguem resgatar alguém que se encontra numa situação delicada. Então observem que a gratidão desses espíritos mais adiantados, mais elevados, ela é tão latente, ela é tão explícita, que a forma que eles têm de demonstrá-la é retribuindo diuturnamente aquilo que eles já conseguiram. Não em alguns momentos aleatórios, mas o tempo inteiro. E os amigos espirituais fizeram uma comparação muito interessante. É como se eles saíssem espalhando sementes, porque eles acreditam que a flor que vai aparecer depois é o amor. Eles disseram mais ainda, que para a gente entender o que significa gratidão, é como se a gente imaginasse uma criança que está num lugar mais alto, e o pai ou a mãe, ou alguém de confiança que está embaixo, abre os braços e diz assim: pula. Quem aqui nunca fez isso? Ou na condição da criança, ou na condição daquele que está com os braços abertos. E a criança, confiante, ela se atira no vácuo. Eles disseram que a gratidão é essa confiança de se lançar no vácuo do desconhecido muitas vezes, na certeza de que Deus nos aguarda de braços abertos. Gratidão é confiança. Se nós compreendêssemos o quanto Deus nos ama, nós não viveríamos sem amor. Se nós compreendêssemos o quanto Ele nos busca, nós seríamos mais felizes. Se nós compreendêssemos o quanto Deus sonha com cada um de nós, nós seríamos muito mais felizes e agradecidos. Se compreendesses como te amo, se conhecesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Pode cantar. Se soubesses como te amo, se entendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como
como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, se conhecesses como te sonho, saberias o que é aguardado para ti. Se conhecesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, deixarias que te embalasse uma canção. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. Serias mais feliz. Disseram os companheiros espirituais que muitos seres nesse universo são gratos apenas por nós termos tido a coragem de nos manifestarmos fisicamente aqui. Simplesmente pela nossa energia, como reencarnados, que favorecem a construção desse universo, é motivo de gratidão para tantos que nós nem imaginamos. Eles disseram que a nossa energia ajuda o universo. E eu fico imaginando, se do jeito que nós estamos, muitas vezes reclamando ao invés de agradecer, nós já somos contribuintes, imagina se nós modificarmos a nossa postura para melhor. Eles disseram que nós não somos felizes o quanto nós podemos, porque nós somos ingratos. A ingratidão faz com que os melhores sentimentos que nós poderíamos viver nesse planeta passem despercebidos. Eles nos compararam à natureza, dizendo que nós somos uma árvore extremamente frutífera, com frutos doces, saborosos, nutritivos. Mas o hábito da ingratidão, da insatisfação, da reclamação, envenena essa árvore. Pediram para que a gente observasse um pouco mais a natureza e aprendesse com ela. Os pássaros cantam no céu, as águas fluem no leito, é a gratidão manifesta, refletindo o que é perfeito. As flores com seus perfumes, o vento com a suavidade, é a gratidão permanente, refletindo a eternidade. Veja a lua prateada, as estrelas cintilantes, é a gratidão demonstrada, refletindo a cada instante. A formiguinha trabalha, a abelha produz o mel, é a gratidão que na terra reflete o que vem do céu. Os sons na noite escura, os grilos, os pirilampos, é a gratidão do que é simples, refletindo seus encantos. O sol que aquece o dia, o fruto com seu sabor, é a gratidão ofertada,
com todo o seu esplendor. Os rios levando a vida, a terra brotando amor. É a gratidão que se mostra reflexo do Criador. A natureza ensina, só nos resta aprender. Tudo é belo, tudo é santo, só nos resta agradecer. O lobo, ele uiva, olhando para o céu, em sinal de gratidão. Jamais você vai encontrar um lobo uivando com os olhos voltados para a terra. A natureza nos ensina a cada momento. As espécies que nós consideramos sem inteligência são tão gratas ao Criador que elas não se autodestroem. Nós, humanos, ainda nos destruímos. Se o planeta, disseram os amigos espirituais, estivesse habitado simplesmente por animais e por plantas, ele não estaria sendo destruído como ele está, porque estas espécies são gratas ao Criador. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive e se move nela, há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco em meu coração. As pessoas, as plantas e os animais são canteiros de um mesmo jardim, querem a alegria, o amor e a paz. Ao beijo da vida todos dizem sim. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão, Francisco em meu coração. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor, amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco em meu coração. E assim nós caminhamos para a conclusão desse tema chamado gratidão, nos recordando aqui de alguns espíritos que passaram por essa experiência humana aqui na Terra e que deixaram exemplos fantásticos de como agradecer, mesmo em meio às adversidades mais terríveis do ponto de vista do sofrimento humano. Maria Madalena, ela se dirigiu voluntariamente para o Vale dos Leprosos.
Maria Madalena jamais reclamou. Ela foi grata. Ela aprendeu a amar por meio daquela experiência. Lembra dos semeadores, dos planos mais elevados? Jesus jogou a semente. Maria Madalena permitiu que ela germinasse, nascesse, crescesse e florescesse, produzindo o fruto do amor. A doença, a lepra, foi a liberdade que ela conseguiu. Foi como aquela criança que aceitou o vácuo e que se jogou no colo de Deus. Joana de Cusa conseguiu sorrir na fogueira. Ela sorriu diante da certeza do amor pelo Cristo e pela causa cristã. O filho dela não entendia nada, desesperado naquele momento, com sentimento de filho, pedia para ela negar o Cristo, em defesa da vida material. Quando a gente ama, nada é capaz de nos tirar do prumo, né, Rui? Nada é capaz de desestabilizar a nossa caminhada espiritual. Quando nós temos essa certeza do amor, como Joana de Cusa tinha, nós suportamos qualquer dor, gente. Seja do fogo espiritual, seja da fogueira moral. Muitas vezes, nós sequer sentimos a dor, porque o amor, ele tem uma capacidade de anestesiar. Associado à fé, muitas vezes nós conseguimos, com muito mais facilidade, tolerar e superar as dores mais agudas. E Jesus, quantos exemplos de gratidão nós podemos perceber no Cristo? Mas eu queria citar um só para finalizar. Jesus, na última ceia, quando ele diz aos seus apóstolos que ele não queria, muito pelo contrário, que ele se colocava ali como um amigo. Consegue imaginar o sentimento dos apóstolos diante de uma postura dessa do Cristo? Aquele que, de acordo com a espiritualidade, é o mais perfeito, o guia, o mestre, aqui entre nós. Compreendamos que, assim como Jesus fez, nós também temos essa capacidade, esse poder de elevar as pessoas quando nós demonstramos gratidão por elas. Fica a canção que na verdade é Jesus falando com cada um de nós a nossa gratidão por essa paciência que vocês têm tido conosco. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Vamos? Aleluia, 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 aleluia.
mensageiro do amor, encontrarás abrigo nas tormentas. Não desistas, lá estou, trago a esperança, sou o amor. Aleluia, aleluia, todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Só vocês agora. Quero ouvir. O pessoal aqui tem voz, fica caladinho, mas tem, né? Então, gente, é esse pouquinho que a gente conversou hoje sobre a gratidão. E hoje aconteceu uma experiência curiosa, né, comigo e com a minha filha. Ontem ela queria ter um cachorro e eu consegui fazer com que ela compreendesse que eu, como uso a voz, né, eu não posso com pelo. Da mesma coisa, eu não posso com ventilador. É uma reação fortíssima. Então, para ela ter cachorro, ela tem que morar distante de mim. E eu consegui que ela entendesse isso. Tudo bem. Aí ela, não satisfeita, chegou lá em casa ontem e disse: já que eu não posso ter cachorro, eu vou ter uma calopsita. Aí eu pensei, gente, eu acho que ela não queria ter um cachorro, porque não se troca, né? Assim. E eu tentei explicar para ela que eu não consigo ter um pássaro preso, né? Eu não consigo. Ela falou: mãe, mas pássaro não tem pelo, tem pena. Aí eu disse a ela que na minha infância, nós fomos criados com os pássaros livres, né? E jamais minha mãe, o meu pai, né, nenhum deles deixou que a gente prendesse qualquer passarinho. E foi aquela novela, né, para dizer para ela que eu não teria coragem de olhar para um passarinho preso dentro da minha casa. E aí ela emburrou de uma tal forma que nem olhar para mim ela olhava. E hoje de manhã eu tinha que levá-la à escola. Eu falei: como é que vai ser essa ida, né? Pensei: ah, meu Deus do céu, né? Já levantou sem olhar para mim, e se arrumou e tal. E entramos no carro, nem uma palavra, nem um bom dia. E eu pensei: gente, esse negócio não vai prestar, né? E a hora que a gente sai da garagem, a primeira visão que a gente teve foi de um puxador de carrinho desses que levam não sei quantos quilos num carrinho, e eles puxam aquele peso. A chuva estava caindo, ele puxando aquele carrinho, né, ele desagasalhado. E eu olhei para aquele homem, eu olhei para ela, né, para nós duas, dentro do carro, agasalhados, alimentados, cheirosos, né? Ela tinha tomado banho, eu também. E pensei: meu Deus, ela não pode fazer isso, não. Ela não pode ser ingrata assim, não. E eu comecei a fazer uma prece em voz alta. Obrigada, Senhor.
que nós temos uma casa, nós temos uma cama, uma coberta, um carro. Eu fui andando devagarinho para que ela observasse aquele homem. E fomos agradecendo. E ela nada, nenhuma palavra, nada. Eu fui até a escola fazendo a prece. Quando chegou lá, né, que ela ia descer, ela ainda não tinha olhado para mim. Aí ela abriu a porta do carro, saiu e bateu a porta do carro. Aí eu desci do carro, chamei de volta, pus ela dentro do carro de novo, tranquei a porta e disse assim: agora você só sai do carro se você agradecer a carona que eu te dei. Ela olhou para mim e falei: se você agradecer, amanhã tem carona, senão amanhã você vem a pé. Acho que deu um choque nela naquela hora, porque se eu não quiser, ela vai a pé. Acho que ela nunca tinha pensado nisso. E ela parou, ficou resistente, de repente ela falou: obrigada, mamãe. Falei: garantiu a sua carona. Mas são nesses pequenos exercícios, né? São esses pequenos que a gente observa o quanto a gente é ingrato. Pequenas coisas, pequenas. A gente às vezes precisa experimentar para ver, né? Quantas vezes a gente agradece aquela pessoa que lavou o vaso sanitário para a gente, que lavou a pia que a gente cospe na hora que escova os dentes. Quem limpou o chão que você anda dentro da sua casa, quando não é você, que lavou a sua roupa de cama, que deixou aquela mesa posta para você jantar, almoçar, lavou o seu sapato. Né? A gente não agradece. A gente reclama, o sapato não ficou bem lavado, a comida está salgada. É assim que a gente faz. Mais a gente agradece, mais abençoado a gente é. Que essa reflexão de hoje, né, sirva para isso. Esses dias eu fui deitar e achei que eu ia morrer naquela noite. Não sei porquê, acho que tinha algum companheirinho falando comigo. Aí eu olhei para essa criatura abençoada aqui e falei: Alex, eu queria te agradecer. Ele já levou um susto, mas de quê? Falei: por tudo, né? Você ser meu companheiro, meu amigo, de facilitar todo esse meu trabalho aí. E fiz aquela lista de gratidão. E ele falou: por que você está fazendo isso? Eu falei: é porque eu acho que eu vou morrer essa noite. Eu estou com medo de morrer sem te agradecer. Aí, quando eu acabei daquela lista, o que você falou comigo? O que foi? Ela resumiu isso aqui, gente. Essa conversa dela foi, no mínimo, sem exagero, uns 40 minutos. Para ver o tanto de qualidade que ele tem. Hein? Eu fui escutando aquilo. Quando ela terminou, eu falei assim: olha, é o seguinte, você vai na luz, você vai com fé mesmo, do jeito que você aprendeu. Se você encontrar por lá algum parente meu, desse que já desencarnaram, você manda lembrança para eles, fala que está tudo beleza por aqui. No outro dia de manhã, né, acordei assim, abri o olho, olhei do lado, ela estava lá, e ela abriu o olho também. Falei assim: muito obrigado por você não ter ido, né, de você ter ficado aqui. Foi assim, depois daquela ladainha, ele falou: vai na paz e vai na luz. Eu falei: eu acho que quem vai morrer não sou eu. Acho que... Mas né? A gente agradecer essas pessoas maravilhosas que fazem a vida da gente mais fácil, mais tranquila e que dão uma alegria para a gente, né? Que estimulam a nossa vida. Pensa aí para você entender. Você vive por alguém. Porque como a gente sempre se coloca em último lugar, né? Que a gente se esquece da gente, que a gente teria que viver por nós e, consequentemente, pelos outros. Mas tem alguém que te motiva. Ou é um filho, ou é uma mãe, ou é um namorado, ou é um marido, ou é a esposa. Então, essas pessoas são muito importantes na nossa vida. E é para elas que eu quero fazer essa música final, que é uma prece, que vocês coloquem aí agora, né, no coração de vocês, essa pessoa que vocês gostariam de agradecer. Ela pode estar encarnada, pode estar desencarnada, pode estar aqui. Eleva seu pensamento de gratidão nesta canção.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Então, muito obrigada pelo tempo que vocês passaram conosco, que vocês nos deram, que vocês têm mais de precioso, que é o tempo. Muito obrigada de todo o coração. Alex, seus agradecimentos, vai, né? Que é essa noite, né? Vai que acontece. Gente, muito obrigado, que nós continuemos sempre com Deus, em paz, felizes e gratos. Até uma próxima oportunidade. Só dar um recadinho. Semana que vem tem CD novo, que é o CD de Trovas e Inspirações. Você pôs ele aí? Não, né? Esses aqui eu acho que vocês já conhecem, todos têm aí. Então, semana que vem, procurem com a Bianca, tem um CD novo aí para a gente refletir um pouco. Como aquele poema da natureza, tem vários, com algumas músicas junto, acho que vocês vão gostar muito. Tá? Muito obrigada. Poema da Gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil,
pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda beleza, olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afásia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que me fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, auréola firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por ilusões doutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão do poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou o teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol,
e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecido. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.